Então, cheguei em Juazeiro e encontrei um mundo muito diferente daquele que eu deixei aqui na vacaria. Na vacaria, acostumado com essa situação de mato, de trabalho na roça, na agricultura, de dificuldades as mais diversas. E cheguei em Juazeiro e fiquei no seminário, no internato do seminário, porque eu não fui de início fazer curso pastoral, eu fui estudar no seminário. Então eu fiquei dentro do seminário. Chegando lá encontrei alguns colegas muito preciosos, que eu quero mencionar aqui os nomes de alguns. Eu encontrei o querido amigo e irmão José Orlando de Oliveira, ele chegou no mesmo ano que eu cheguei. Já estava lá no ano anterior Jaime Augusto Lima, José Marques, que foram amigos e ainda hoje esses três são grandes amigos, e muitos outros colegas. Morei de início no mesmo quarto com um senhor chamado Moisés Mendes. Ele estava no último ano do curso e eu estava chegando. Então ele me amparou, ele hoje está em São Paulo, está bastante idoso, porque é mais idoso do que eu, e está com dificuldades de saúde. Mas, então, como disse, eu fui lá estudar e fui para o que naquela época chamava escola primária. Então, eu cheguei lá no início de 1955, aliás, cheguei nos últimos dias de 54, mas as aulas começaram no início de 55. A minha professora foi Gessina Lacerda, que hoje está em São Paulo, e a Gessina, então, depois se casou com o Quido, que eu fiz referência anteriormente. Ela, inclusive, morou um tempo aqui na Vacaria, mas foi a minha primeira professora, uma moça bonita, inteligente, e eu estava fazendo o primário. Então, eu terminei o chamado primário no ano de 55, e o seminário tinha um curso chamado preparatório, que era o colégio chamado naquela época de ginásio, que era 4 anos de ginásio, e o seminário oferecia aquela matéria em 2 anos. Chamava-se preparatório porque eles achavam que era uma preparação para os alunos entrarem no curso teológico, o curso do Seminário Batista do Cariri. Então eu fiz aquele curso dos anos, eu terminei o primário em 55 e fiz os 2 anos de preparatório em 56 e 57, e após ou durante esse curso preparatório fui vendo o mundo, fui entendendo melhor as coisas, e então começou a aparecer no meu coração a vontade de fazer o curso teológico, chamado curso, naquela época, curso de pastor. O seminário oferecia 2 cursos, um de 3 anos, que era chamado curso de evangelista, e o curso de 4 anos, que era chamado curso de pastor. Eu optei exatamente pelo curso de 4 anos, que era o curso de pastor. Então, eu entrei nesse curso pastoral em 1958, então 58, 59, 60 e 61 foram meus 4 anos de curso teológico. Meus grandes professores daquela época, Gil Wilson, o professor mais extraordinário que eu já conheci na minha vida, Tomé Wilson, o meu herói, e outros como José Pereira, como Alberto Johnson, a dona Elizabeth e muitos outros que foram professores no meu curso teológico. Então, terminando o meu curso teológico, o senhor Tomé, que era um homem muito acadêmico, o senhor Jean era um homem mais prático, mais do trabalho, mais de fazer as coisas, fazer a obra. O senhor Tomé sempre foi um homem mais acadêmico, mais dos livros, dos estudos.
Então, seu Tomé, também com o apoio do seu Gino e outros, começaram a nos incentivar para a gente entrar na faculdade. Mas o nosso estudo secundário não era suficiente, porque eu tinha os 2 anos do curso preparatório, que era curso médio, e os 4 anos do seminário, faziam 6 anos, e eu precisava de 7 anos. Então o seminário planejou um curso especial em que eu fiz, o José Orlando fez, eu acho que outros fizeram, não lembro se Jaime Augusto fez, mas alguns fizeram para poder fazer vestibular com 7 anos de estudo secundário e entrar na faculdade. Então, depois desse curso de 1 ano, preparado pelo seminário especialmente para essa finalidade, de nos conduzir à faculdade, eu e José Orlando e outros também fizemos vestibular na Faculdade de Filosofia do Crato, hoje a URCA. Naquela época era conhecida como a Faculdade de Filosofia do Crato. Eu fiz em pedagogia, passei, e naquela época a Faculdade do Crato estava também iniciando, tinha pouca concorrência, poucos alunos, eu estava muito mal preparado para o vestibular, mas eu gosto de dizer assim, que eu tirei o honroso lugar, 11º lugar, quer dizer, eu fui o 11º lugar, só que para ser honesto, a turma era só de 11 alunos, então eu tirei o honroso lugar 11º, mas isso significa o último lugar na turma. De qualquer maneira, passei e fiquei muito satisfeito, fiz o curso de Pedagogia do Crato, e aquele curso abriu a minha mentalidade. Nessa mesma época, eu continuei morando no seminário. Eu não me casei, que era muito comum naquela época, quando os alunos terminavam o curso teológico, se casavam, mas eu não me casei, eu era meio devagar para namorar, né? E parece que as moças não tinham assim, tanto interesse por mim, mas eu sei que eu não me casei, fiquei morando no seminário, e eu lecionava na escola primária, onde eu comecei estudando, e fui então me integrando na vida acadêmica do seminário. Terminando a faculdade no ano de 60, aliás, eu não terminei a faculdade em 64, eu terminei meu curso teológico em 61, 62 foi o curso preparatório que eu falei, então entrei na faculdade em 1963, estudei 1963 e 1964. Eu quero relatar um caso que houve enquanto eu estudava no seminário. Eu tive, como disse, muitos colegas, e chegou um certo rapaz do Iguatu, chamado Goiás, veio estudar no seminário, foi um rapaz que não cresceu muito, mas se tornou muito meu amigo. E quando foi num daqueles anos, acho que foi 58 ou 59, ele me convidou para ir conhecer a família dele, num sítio chamado Aceno, lá no Iguatu. E eu fui com ele, fui nas férias de meio do ano. Chegando lá, eu encontrei uma congregação presbiteriana muito animada, na liderança de um cidadão chamado Joaquim Pereira Sucupira, um desses homens de Deus, presbiteriano, de muita fibra, de muita dedicação. E uma congregação alegre, de muitos jovens, rapazes e moças bonitas. E lá eu encontrei a dona Iraci. A dona Iraci, que se tornou minha esposa depois. Mas quando eu cheguei com esse Goiás, fiquei na casa do pai dele, hospedado, chegamos assim pela manhã, quando foi de tarde, lá veio a Iraci, que era prima legítima de Goiás,
veio visitar o primo que tinha voltado do Juazeiro e o colega que tinha chegado com ele. Então a Iraci chegou e começamos a conversar por ali e tal, e o Goiás me apresentou a ela e ela a mim. Então ela perguntou mesmo quem era eu. Aí eu disse, eu sou Davi, sou da Igreja Batista da Vacaria e estudo no Seminário Batista do Cariri. E eu digo para aperreá-la um pouco, dizendo que ela olhou para mim e disse, eu sou presbiteriana, mas pelo que eu estou vendo, os batistas é quem estão com a razão mesmo. Então ali começou um contato que perdurou por vários anos e que terminamos casando, e isso nós casamos em 1965 e até hoje estamos vivendo, convivendo, e Deus tem nos abençoado muito com uma família bonita de 4 filhos, de netas e netos que Deus tem nos dado. Então, esta foi a minha vida de estudos e de preparação para a vida ministerial. Vamos parar um momento e continuamos no outro capítulo, que é a parte ministerial.